Minha mãe me ligou tarde da noite e revelou algo que mudou totalmente minha vida. Eu estava de boa no meu apartamento quando meu celular acendeu com o contato da minha mãe. Minha mãe nunca liga depois das 21 horas. É praticamente a religião dela estar na cama às 22h. Então eu imediatamente senti aquele aperto estranho no estômago. Atendi com o coração literalmente martelando, supondo que alguém estava no hospital ou pior. Ela apenas disse: "Oi, querida, você está sozinha agora?" Em um tom super estranho que eu nunca tinha ouvido antes. Eu disse: "Sim, minha colega de quarto está fora da cidade visitando o namorado dela." Ela respirou fundo e disse: "Bom, preciso te contar algo importante. E preciso que você apenas ouça até eu terminar." Gente, eu juro que minha vida passou diante dos meus olhos. Ela estava doente? Meu pai estava doente? Eles estavam se divorciando depois de 35 anos? Meus pais sempre foram o casal estável com o qual todo mundo se compara. Então isso seria uma loucura. Ela me disse para sentar e eu me lembro de pegar meu cobertor felpudo e me encolher no sofá, sentindo como se tivesse 8 anos de novo, esperando para ser punida por algo. Então ela começou a falar sobre Elizabeth e para contextualizar, Elizabeth é a irmã da minha mãe, que eu literalmente nunca conheci. Tipo, nunca. Ela mora do outro lado do país e elas tiveram uma briga enorme antes de eu nascer. Crescendo, Elizabeth era basicamente apenas um nome que surgia ocasionalmente. Geralmente quando minha mãe bebia vinho demais no Natal e ficava com os olhos marejados olhando fotos antigas, mas meu pai sempre mudava de assunto e todos nós simplesmente aceitamos que o que quer que tenha acontecido entre elas era doloroso demais para discutir. Minha mãe começou a me contar como ela e Elizabeth eram super próximas quando crianças. Elas dividiam um quarto, trançavam o cabelo uma da outra, trocavam bilhetes sobre garotos bonitos, toda aquela coisa de irmã. Mas aparentemente, quando estavam no início dos 20 anos, Elizabeth começou a namorar um cara. Minha mãe disse que Tom era problema, mas não elaborou além dessa conversa enigmática. Segundo minha mãe, Elizabeth mudou completamente depois de conhecer Tom. Ela parou de ligar, faltou a reuniões de família, e quando aparecia, entrava nessas discussões enormes com meus avós. As coisas ficaram muito ruins, e eventualmente, Elizabeth simplesmente desapareceu por uns 6 meses, sem ligações, sem cartas, e isso foi nos anos 80, então sem celulares, óbvio. Enquanto minha mãe me contava tudo isso, eu ficava tipo: hã? Por que diabos ela está me ligando à meia-noite para remoer um drama familiar antigo? Mas eu podia dizer pela voz dela que isso estava levando a algo grande. Então ela me conta que Elizabeth apareceu em seu apartamento uma noite, soluçando e grávida. Aparentemente, Tom tinha dado-o fora e Elizabeth estava desesperada. Minha mãe a acolheu, ajudou-a durante a gravidez e estava até na sala de parto quando Elizabeth teve uma menina. A essa altura, eu ainda estou confusa sobre por que estou ouvindo isso agora, à meia-noite. Mas deixei ela continuar. Minha mãe disse que depois que o bebê nasceu, Elizabeth teve muita dificuldade. Tipo dificuldade de não conseguir sair da cama para alimentar o bebê. Minha mãe interveio, cuidando do bebê enquanto trabalhava em tempo integral e tentava ajudar Elizabeth a melhorar. 3 meses depois, Elizabeth aparentemente se recuperou da noite para o dia e disse à minha mãe que havia encontrado uma ótima oportunidade de emprego na Califórnia e estava levando o bebê para começar de novo. Minha mãe ficou aliviada, mas desconfiada. Ela ajudou Elizabeth a fazer as malas, comprou uma passagem de ônibus para ela e deu-lhe todo o dinheiro que podia. Na noite anterior à partida de Elizabeth, minha mãe voltou do trabalho e encontrou um bilhete na mesa da cozinha. Apenas um bilhete dizendo: "Eu não consigo fazer isso. Ela merece coisa melhor. Por favor, me perdoe um dia." Lembro-me de estar literalmente congelada no meu sofá a essa altura, porque eu podia sentir para onde isso estava indo, mas meu cérebro se recusava a conectar os pontos. Minha mãe disse que entrou em pânico, chamou a polícia, mas tecnicamente Elizabeth não tinha feito nada de errado ao deixar sua própria filha. Minha mãe estava listada como parente mais próxima, então ela se tornou a guardiã legal do bebê enquanto procuravam por Elizabeth. Semanas se transformaram em meses, e minha mãe se apaixonou pela menininha. Quando Elizabeth foi finalmente localizada na Califórnia, ela abriu mão de seus direitos parentais, e minha mãe adotou oficialmente a garotinha e prometeu nunca lhe contar a verdade até que sentisse que ela tinha idade suficiente para entender. Eu estava literalmente tremendo a essa altura, e lembro de deixar meu celular cair e ter que pegá-lo desajeitadamente porque eu sabia o que ela estava prestes a dizer, mas não conseguia acreditar. Ela sussurrou: "Querida, aquele bebê era você. Elizabeth é sua mãe biológica, e eu sou na verdade sua tia." Eu não conseguia falar. Não conseguia respirar. A mulher que eu chamei de mãe por toda a minha vida era na verdade minha tia. A irmã misteriosa que eu nunca conheci era minha mãe biológica. E ela havia me abandonado. Minha mãe, eu nem sei como chamá-la agora, começou a chorar, dizendo que queria me contar há anos, mas nunca encontrou o momento certo. Ela disse que Elizabeth a contatou na semana passada, perguntando se poderiam se reconectar depois de todos esses anos, e ela sentiu que eu merecia saber a verdade antes que isso acontecesse. Eu desliguei sem dizer adeus. Primeira atualização. Então sim, oi de novo. Estou de volta e gostaria de poder dizer que as coisas estão menos caóticas, mas honestamente é o oposto. Eu nem sei como começar isso porque não é como se eu tivesse feito algo logo após a ligação. Eu literalmente apenas sentei no meu sofá no escuro, enrolada no meu moletom velho e nojento, rolando o feed do Instagram sem parar e tentando não pensar sobre isso, o que, spoiler, não funcionou. Eu dormi talvez 2 horas no máximo. Acordei com aquele gosto nojento na boca que você tem quando sabe que está prestes a chorar de novo, e apenas continuei. Fui para a cozinha, fiz café, encarei a geladeira como se ela estivesse prestes a me explicar alguma coisa. Acho que mandei uma mensagem para minha colega de quarto, Megan, em algum momento, algo como: "Espero que esteja se divertindo, não se preocupe com o gato, tudo bem por aqui." O que risos, que mentira. Houve uns 3 dias em que eu estava apenas no modo piloto automático. Eu saí,
Fiz minhas coisas normais, mas continuei repassando a ligação na minha cabeça. Tipo, eu estaria na loja e de repente me lembraria da voz dela, toda trêmula e estranha, e meu peito simplesmente apertava. Eu ficava pensando que deveria ligar de volta pra ela, ou pelo menos mandar uma mensagem, mas toda vez que eu pegava meu celular, eu só ficava com raiva, tipo raiva de verdade, o que não é meu feitio. Eu geralmente sou a pessoa do vamos conversar sobre isso, mas isso parecia diferente, e eu ficava pensando, por que agora? Por que eu? Por que não apenas manter isso enterrado pra sempre, se você escondeu por tanto tempo? E então eu entrava em uma espiral de sobre o que mais ela mentiu, o que é divertido. Adoro isso pra mim. Megan voltou da casa do namorado dela no domingo à noite, eu acho. E no segundo em que ela entrou, ela disse, você está bem? E eu apenas disse, sim, estou bem. Porque o que mais você diz? Mas acho que não estava escondendo muito bem, porque ela continuou me olhando de canto de olho, enquanto desfazia a mala, e então, finalmente, apenas se jogou no sofá ao meu lado, ainda usando as botas, e disse, ok, desembucha, porque você parece que acabou de descobrir que seu gato é um lagarto ou algo assim. Ela não é sutil, sei lá por quê, mas eu simplesmente despejei tudo, sem nem fazer sentido. Apenas toda a história de minha mãe não é minha mãe, e como ela é na verdade minha tia, e Elizabeth é minha mãe biológica, e eu sou basicamente o segredo da família. Megan apenas ficou lá, me deixando falar, e ela não fez aquela coisa que as pessoas fazem de imediatamente dar conselhos, o que eu honestamente apreciei. Ela apenas fez perguntas normais, do tipo que você realmente faria se sua melhor amiga te contasse algo insano. Como você sabe que é verdade? Você vai encontrar a Elizabeth? Você sequer quer? Sua mãe já mencionou alguma outra coisa estranha? E então ela perguntou se eu queria que ela ficasse em casa por alguns dias, o que foi fofo, mas eu disse que não. Eu não queria que ela mudasse seus planos por mim. Eu só queria que tudo, nem sei, voltasse ou avançasse. Só não estivesse aqui. Na segunda-feira de manhã, eu finalmente cedi e mandei uma mensagem para minha mãe. Devo chamá-la de mãe? Tia? Sei lá. É tão estranho agora. Apenas disse, precisamos conversar. Ela respondeu instantaneamente, como se estivesse esperando, e perguntou se eu poderia ir lá depois do jantar. Eu quase disse não, mas sabia que se não obtivesse respostas, continuaria obcecada. Então concordei. O resto do dia foi um borrão. Apenas eu tentando não pensar sobre isso. Mas toda vez que meu celular vibrava, eu pulava. Eu ficava pensando demais no que eu diria, no que eu perguntaria. Mas quando cheguei lá, apenas fiquei no meu carro por uns 5 minutos, encarando a porta da frente, me perguntando se eu me sentiria diferente e não me senti. Não de verdade. Mas a casa parecia menor, como se tudo lá dentro fosse um cenário agora. Ela abriu a porta e imediatamente começou a se preocupar, perguntando se eu queria chá, se eu tinha comido, todas essas coisas, e eu apenas disse, podemos apenas sentar? Eu podia dizer que ela estava nervosa. Suas mãos tremiam um pouco quando ela se serviu de água e ela ficava me olhando como se eu fosse explodir. Eu comecei com o óbvio. Por que me contar agora? Por que não simplesmente nunca contar? E ela parecia tão cansada, honestamente, como se tivesse envelhecido 10 anos desde a semana passada. Ela disse que queria me contar há anos, mas toda vez que tentava, ficava com medo de que eu a odiasse ou que eu fosse embora, e ela simplesmente continuou adiando. Então Elizabeth entrou em contato e ela entrou em pânico. Pensou que se eu descobrisse por qualquer outra pessoa, seria pior, ó que sei lá, talvez seja verdade. Mas ainda assim foi uma porcaria. Eu continuei pressionando, eu queria detalhes. O que era tão ruim sobre o Tom? Por que a Elizabeth me deixou? Ela usava entorpecentes ou algo assim? E minha mãe? Vou chamá-la de mãe por enquanto, porque é como eu me sinto. Hesitou, e então disse que Tom era o tipo de cara que isola as pessoas. Ele convenceu Elizabeth de que seus pais a odiavam, que ninguém se importava com ela, que ela era a ovelha negra e ele era o único que a entendia. Minha mãe disse que tentou avisá-la, mas isso só piorou as coisas. E seus pais basicamente desistiram de tentar alcançá-la. Então, quando Elizabeth engravidou, Tom deu fora e Elizabeth entrou em parafuso. Não eram entorpecentes, era depressão. Uma depressão realmente assustadora. E ninguém na família realmente sabia como ajudar, porque ninguém falava sobre saúde mental naquela época. Palavras dela e não minhas. A coisa que me pegou, no entanto, foi quando ela disse que Elizabeth sempre teve ciúmes dela. Ela disse isso baixinho, como se não quisesse admitir, mas então ela me contou sobre pequenas coisas, como Elizabeth copiava suas roupas, sua caligrafia, até o jeito que ela arrumava o cabelo. Aparentemente a mãe delas, minha avó, eu acho, sempre as comparava. Dizia pra Elizabeth que ela deveria ser mais como sua irmã mais velha perfeita. Então, quando minha mãe me acolheu, Elizabeth viu isso como ela perdendo de novo, como se ela estivesse fracassando na vida e minha mãe estivesse ganhando por padrão. Então sim, aparentemente toda a minha existência é tipo a rodada final na competição de irmãs delas, e isso me deixou com tanta raiva, eu nem sabia como responder. Perguntei se ela já pensou em me contar quando eu era criança, e ela apenas olhou para as mãos e disse, tantas vezes, mas toda vez ela amarelou. Nesse ponto, eu meio que perdi a cabeça, não gritando, mas eu disse a ela que parecia que toda a minha vida era uma mentira, como se eu fosse apenas um objeto no drama delas. Eu disse, você sequer entende o quão problemático isso é? Você simplesmente decidiu por mim para sempre. E agora eu não sei quem eu sou. Ela começou a chorar de novo, mas eu apenas fiquei sentada lá. Depois de alguns minutos, ela enxugou o rosto e me disse que Elizabeth queria me conhecer. Disse que tinha enviado um e-mail para ela e perguntado se poderia entrar em contato. E Elizabeth respondeu com uma longa carta. Minha mãe disse que não tinha lido, apenas encaminhou para mim. Disse que achava que deveria vir diretamente dela. Verifiquei meu e-mail no celular e lá estava. Assunto, apenas para você. Eu não abri. Apenas fiquei olhando para aquilo e depois coloquei meu celular virado para baixo. Perguntei à minha mãe o que ela queria que eu fizesse, e ela disse que honestamente não sabia, mas disse que apoiaria qualquer que fosse a minha decisão, mas esperava que eu pelo menos lesse a carta porque Elizabeth carregava a culpa por anos. O que sei lá, talvez. Mas eu também sinto que esse é um problema dela, não meu.
Eu saí logo depois e ela tentou me abraçar, mas eu recuei e ela simplesmente deixou os braços caírem. Eu percebi que a magoei, mas pra ser sincera, eu também estava magoada. Então fui pra casa e a Megan estava na cozinha e apenas me entregou uma tigela sem fazer perguntas. E é por isso que eu a amo. Comemos em silêncio, apenas rolando nossos celulares. E por alguns minutos, quase pareceu normal. Na manhã seguinte, acordei com umas 6 mensagens da minha mãe. Só para saber como eu estava, perguntando se eu estava bem, me dizendo que me amava. Passei o dia inteiro no parque, apenas caminhando por horas, ouvindo playlists aleatórias e tentando não pensar. Em um ponto, vi uma mãe com uma garotinha e quase ri porque parecia tão falso. Tipo como as pessoas simplesmente continuam, como se nada tivesse acontecido. A Megan continuou perguntando se eu tinha lido o e-mail e eu continuei dizendo que não. Mas finalmente, depois de 3 dias, eu cedi. Esperei até ela sair, servi uma caneca enorme de chá, sentei no chão com meu laptop e o abri. A carta era longa e desajeitada. Elizabeth escreveu sobre o quanto sentia muito, como desejava que as coisas fossem diferentes, como achava que me entregar era a coisa certa a fazer, como tinha medo de ser como a mãe dela, como ela observou minha mãe me criar à distância às vezes, o que me deu um arrepio. Tipo, o que isso sequer significa? Ela estava me espionando ou apenas se informando com a família? Ela disse que estava em terapia agora, que passou anos reconstruindo sua vida e que queria me conhecer, se eu estivesse disposta, mas entenderia se eu não quisesse. Mas aqui está a coisa que realmente me irritou. Ela continuava dizendo, espero que você possa me perdoar, mas nunca explicou realmente o porquê. Tipo, ela falou sobre estar com medo, sobre Tom ser horrível, mas nunca disse eu fui embora por causa dessa coisa específica. Apenas um monte de coisas vagas sobre não estar pronta, se sentir perdida, estar sobrecarregada. E então ela terminou com eu te amo do meu próprio jeito. O que isso sequer significa? Do meu próprio jeito? Tipo, passivamente, à distância, sei lá. Contei tudo para a Megan e ela apenas assentiu e disse, isso é muita coisa. Ela perguntou se eu queria responder e eu honestamente não sabia. Parte de mim queria mandar de volta um ensaio inteiro sobre como ela não tem o direito de simplesmente aparecer agora que sou adulta e esperar que eu seja grata. Outra parte de mim só queria bloqueá-la e seguir em frente. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu percebia que precisava pelo menos vê-la, mas não por ela, por mim. Eu só precisava de respostas. Precisava ver o rosto dela, ouvir a voz dela, perguntar a ela todas as coisas que ninguém mais poderia responder. Então eu enviei uma resposta curta. Apenas disse, recebi sua carta, tenho perguntas e vou te encontrar, mas não estou prometendo nada. Ela respondeu em 1 hora, o que me assustou um pouco porque eu não esperava que ela estivesse tão pronta. Ela sugeriu que nos encontrássemos em uma cafeteria no centro, no meio do dia, público, neutro. Eu concordei, mas disse a ela que não iria sozinha. Megan se ofereceu para ir junto, apenas para sentar por perto. E eu disse que sim. Eu disse à minha mãe que ia encontrar a Elizabeth e ela surtou, não gritando, mas claramente chateada. Ela continuava dizendo, você tem certeza? Você não precisa fazer isso, ela não é quem você pensa. Ela começou a falar sobre como Elizabeth sempre faz tudo ser sobre ela, como ela distorce a história, como ela ainda é instável, e eu simplesmente explodi. Eu disse a ela, eu não sou criança, eu sei me cuidar e preciso fazer isso por mim, não por mais ninguém. Ela ficou quieta. Então disse, apenas prometa que você vai ter cuidado. Eu disse, ok. Mas eu podia ver que ela não acreditava em mim. Então agora eu nem sei. Estou sentada aqui com meu celular explodindo, todo mundo agindo como se eu estivesse prestes a entrar em um campo minado, e talvez eu esteja, mas eu não posso simplesmente não saber. Não posso passar minha vida inteira com essa questão pairando sobre mim. A Megan continua dizendo que está orgulhosa de mim por enfrentar isso de frente, mas honestamente, eu só me sinto cansada, como se estivesse permanentemente cansada. O encontro é amanhã, não sei o que vou dizer. Não sei como a Elizabeth vai ser ou se vou reconhecer algo de mim nela. Fico pensando em todas as fotos de família que nunca a tiveram. Em todos os feriados em que me perguntei sobre o lugar vazio. E agora estou prestes a preenchê-lo, ou pelo menos ver quem deveria estar sentado ali. Então sim, é aí que estou agora. Vou atualizar quando acabar. Mas por enquanto, apenas me deseje sorte, eu acho. Se você já passou por algo remotamente semelhante, adoraria ouvir como você lidou com isso. Porque honestamente sinto que estou improvisando e todo mundo tem um roteiro que eu nunca recebi. Segunda atualização. Ok, então eu prometi uma atualização e agora estou aqui sentada comendo cereal seco de uma caneca de café às 2 da manhã porque não consigo dormir e meu cérebro está funcionando como uma máquina de lavar quebrada. Acho que é isso que vocês queriam, certo? Não vou mentir, ainda estou processando e meio que gostaria de poder simplesmente desligar tudo, mas não. Minha cabeça está cheia de flashes aleatórios e tudo o que todo mundo disse, e o que eu disse, e o que eu deveria ter dito, sabe? Enfim, aqui está a história porque, uau, ficou mais complicado do que eu achava possível. Então, o encontro. Decidi ir sozinha, no final das contas, e não vou mentir. Quase desisti umas 4 vezes diferentes. Passei a manhã inteira andando de um lado para o outro no apartamento, trocando de camisa, passando maquiagem, tirando, passando de novo, parada na frente do espelho tipo, será que eu pareço com ela? Tipo, eu a reconheceria se ela fosse apenas alguém na fila da loja? A Megan foi uma santa. Ela apenas me deixou desabafar e até me emprestou seus fones de ouvido para que eu pudesse colocar uma música e abafar meus pensamentos por um tempo. Ela me fez comer uma banana para eu não ficar com raiva de fome e depois me fez prometer que mandaria uma mensagem se precisasse de uma desculpa para ir embora. Ela até se ofereceu para fingir uma emergência de encanamento, o que honestamente é material para colega de quarto do ano. Fui de Uber para a cafeteria porque não havia chance de eu lidar com estacionamento ou com a possibilidade de encontrar literalmente qualquer pessoa que eu conheço. Cheguei 20 minutos mais cedo porque tive essa ideia estranha de que se eu conseguisse o melhor lugar, também conhecido como o mais longe da porta, eu me sentiria, sei lá, mais no controle.
Acontece que eu apenas fiquei lá, tomando o café gelado mais decepcionante do mundo e rolando o Instagram repetidamente, sem ler nada, e toda vez que a porta abria, eu olhava para cima, com o coração na garganta, e depois voltava a fingir que estava checando minhas notificações. Havia um cara com um laptop assistindo aos melhores momentos do futebol na mesa ao lado, e uma garota com um cachecol grande que ficava me olhando como se achasse que eu estava esperando por um encontro do Tinder. Elizabeth estava exatamente 2 minutos atrasada. Eu a vi assim que ela entrou, porque ela simplesmente se parecia comigo, mas mais velha e com essa energia nervosa estranha, como se estivesse tentando não ocupar muito espaço. Ela hesitou perto da porta, examinando o local, então me viu e deu um meio sorriso. Eu acenei, sem saber muito o que mais fazer, e ela se aproximou, segurando a bolsa como se alguém pudesse roubá-la. Então sim, primeiras impressões. Ela é mais alta do que eu esperava, o cabelo mais escuro que o meu, o rosto um pouco mais suave. Ela estava usando jeans e um suéter, nada dramático, mas seus olhos tinham o mesmo formato que os meus, e ela tinha aquela pequena linha de expressão na testa que eu reconheci do meu próprio espelho. Nós meio que ficamos nos encarando por um segundo, e ela se sentou e fizemos todo aquele "Oi, prazer em te conhecer. Como vai você? Estranho, exceto que... O que você sequer diz para alguém que te entregou para a adoção, e depois sumiu por quase 30 anos? Ela disse que eu me parecia muito com ela na minha idade, o que meio que doeu de um jeito que eu não esperava. Eu apenas assenti e disse, obrigada. E então ficamos sentadas em silêncio por um tempo, ambas fingindo olhar o cardápio, embora já tivéssemos pedido. Eu podia ver que ela estava nervosa, suas mãos mexiam nas mangas, cutucando as unhas. Honestamente, eu só queria que ela fosse direto ao ponto, mas ela continuava me fazendo perguntas seguras. Como está o trabalho? Eu gosto de morar aqui. Minha colega de quarto é legal. Eu respondia, mas mantinha minha voz neutra, apenas dando a ela o mínimo. Eu queria que ela sentisse o quão estranho isso era para mim. Tipo, você não chega como se nada tivesse acontecido e age como se estivéssemos colocando o papo em dia depois de um semestre no exterior. Depois de uns 10 minutos, eu simplesmente soltei. Então por que você foi embora? Ela pareceu que eu a tinha esbofeteado, mas eu não me importei. Estava cansada de ser boazinha. Ela começou a falar, devagar no começo, sobre como estava sobrecarregada, como era tão jovem e sozinha, e não sabia como ser mãe. Eu a interrompi e disse, mas você tinha a minha mãe, você tinha família. Ela começou a lacrimejar, dizendo que não era tão simples, que se sentia um fardo, que depois que o Tom foi embora, ninguém a olhava da mesma forma. Ela disse que meus avós continuavam a comparando com minha mãe, dizendo que ela era o problema, e ela simplesmente sentia que estava se afogando. Perguntei se ela já pensou em voltar e ela disse que sim, o tempo todo, mas toda vez que ligava, desligava antes que alguém atendesse. Ela disse que observou de longe, ouviu sobre meus aniversários e feriados, mas nunca quis estragar as coisas para mim. Eu disse a ela que não é assim que funciona. Você não pode simplesmente dar o fora e depois agir como se estivesse me protegendo, você nem tentou. Ela começou a chorar, apenas sentada lá em público, enxugando os olhos com um guardanapo, e eu apenas recostei e a deixei. Eu não ia confortá-la, não parecia certo. Discutimos por um tempo e ela continuava dizendo que sentia muito, que gostaria de poder voltar atrás, que buscou ajuda e está diferente agora. Eu disse a ela que isso é ótimo pra ela, mas não me ajuda muito. Perguntei se ela já pensou em como foi pra mim, crescendo sentindo que eu estava sempre um pouco fora da minha própria vida, como se algo estivesse faltando e eu não soubesse o quê. Ela disse que pensava nisso o tempo todo e que tinha pesadelos comigo a odiando, comigo nunca querendo vê-la. Eu disse, talvez essa seja apenas a realidade. Em um ponto, ela estendeu a mão sobre a mesa como se quisesse tocar a minha, mas eu recuei e disse a ela que não estava pronta pra isso. Perguntei o que ela queria de mim, de verdade. Ela queria ser minha mãe agora? Queria perdão? Queria apenas limpar a consciência para poder seguir em frente? Ela disse que honestamente não sabia. Ela só queria me conhecer, mesmo que fosse apenas uma vez. É aqui que ficou ainda mais complicado, porque meu celular começou a vibrar muito, tudo de uma vez. Olhei e vi mensagens da minha mãe, a que me criou, e depois uma chamada perdida da minha avó. Eu as ignorei, mas então a Megan me mandou uma mensagem. Você tá bem? E eu percebi que estava sentada ali há quase 1 hora. Eu disse a Elizabeth que precisava de uma pausa, e ela assentiu, disse que entendia. Saí, liguei para a Megan, disse a ela que estava bem, mas precisava de mais 30 minutos. Ela me disse que minha mãe estava surtando, que tinha ligado para o apartamento me procurando. Acho que eu deveria ter dito a ela para onde estava indo, mas honestamente, não queria lidar com ela tentando me impedir. Voltei para dentro. Elizabeth ainda estava lá, olhando para o celular. Contei a ela sobre as mensagens, e ela perguntou se eu queria falar sobre minha mãe. Eu disse que nem sabia mais como chamar nenhuma das duas. Eu disse, é como se eu tivesse 2 mães e nenhuma mãe ao mesmo tempo. Ela sorriu, mas foi um sorriso triste. Ela disse, eu entendo isso. Eu sempre me senti como uma filha, mas também não exatamente uma filha. Ela começou a me contar mais sobre o Tom, sobre como ele era controlador, como ele dizia que ela não valia nada, como ele checava o celular dela e revirava suas coisas e a fazia se sentir um lixo por sequer falar com a irmã. Ela disse que na época em que eu nasci, ela não confiava em ninguém, nem mesmo em si mesma. Disse que quando me deixou, não foi porque não me amava, mas porque achava que eu estaria melhor com alguém mais forte. Eu disse, então você simplesmente desistiu? Ela assentiu, e por um segundo, pensei que ela ia ficar com raiva, mas ela apenas parecia exausta. Então, ela me contou algo que eu não esperava. Disse que sentia ressentimento da minha mãe por ter assumido a responsabilidade. Não porque não queria que eu fosse cuidada, mas porque sentiu que perdeu 2 vezes. Uma quando Tom a deixou, e de novo quando viu o quão feliz eu era com a minha mãe. Ela disse que toda vez que via fotos, acho que a vovó as enviava às vezes. Ela sentia alívio por eu estar bem, mas também um ciúme ardente por não poder ser a pessoa que me criava. Eu perguntei a ela, então você estava com raiva de mim?
Você me odiava por ser feliz? Ela disse que nunca me odiou, mas que às vezes se odiava por não ser o suficiente. Nesse ponto, eu só, não sei. Eu não conseguia dizer se sentia pena dela ou se estava com raiva de novo, e nós duas ficamos lá sentadas olhando para nossas bebidas, sem falar. A cafeteria começou a ficar mais movimentada e notei algumas pessoas nos olhando, provavelmente se perguntando qual era a nossa. Mas eu não me importei. Então, porque a vida adora um drama, meu telefone tocou de novo e desta vez era minha avó. Atendi só para parar a vibração e ela imediatamente começou a perguntar se eu estava bem, se estava segura, se precisava de uma carona para casa. Eu disse a ela que estava bem, que estava com a Elizabeth, e ela apenas suspirou e disse: "Você sabe como sua mãe fica." Eu disse: "Qual delas?" E ela ficou em silêncio. Então ela disse: "Apenas venha para o jantar hoje à noite se puder. Todos nós precisamos conversar." Eu disse que pensaria a respeito, desliguei e contei a Elizabeth sobre o convite para o jantar. Ela pareceu nervosa. Disse que não via os pais há anos, não desde que assinou os papéis. Ela perguntou se eu queria que ela fosse. Eu disse que não sabia, mas talvez fosse hora de todo mundo parar de se esconder. A última meia hora foi um borrão. Falamos sobre coisas bestas, filmes favoritos, músicas, comidas que odiamos. Ela riu quando eu disse que ainda não consigo comer couve de Bruxelas. Disse que era genético. Eu podia ver pequenos pedaços de mim nela, o que honestamente era a parte mais estranha de tudo. No final, nós meio que ficamos sentadas lá, nenhuma de nós querendo sair primeiro. Ela finalmente se levantou, jogou a bolsa sobre o ombro e disse que esperava que eu ligasse para ela de novo. Eu disse que pensaria a respeito. Ela assentiu, então simplesmente saiu. Sem abraço, sem lágrimas, apenas se foi. Quando cheguei em casa, minha mãe estava esperando na cozinha. Eu podia ver que ela tinha chorado. Seus olhos estavam vermelhos e seu nariz todo inchado. Ela apenas olhou para mim, esperando. Coloquei minha bolsa no chão e sentei-se em frente a ela na mesa. Ela perguntou se eu estava bem, se Elizabeth tinha dito algo estranho. Eu contei tudo, sem poupar as partes complicadas. Ela ficou na defensiva. Disse que Elizabeth sempre se fez de vítima, que ela sempre culpou todo mundo por seus problemas. Eu disse a ela que parecia que todo mundo nesta família vinha culpando todo mundo há muito tempo, e talvez por isso eu nunca soube a verdade. Ela começou a discutir, mas eu apenas levantei a mão e disse: "Não estou escolhendo lados, eu só quero a verdade." Ela disse que a verdade era que ela fez o seu melhor, que me amava e que, se pudesse fazer tudo de novo, ainda me escolheria. Eu disse que acreditava nela, mas que isso não significava que eu não estava com raiva. A Megan chegou em casa no meio de tudo isso e apenas, silenciosamente, colocou os fones de ouvido e foi para o quarto dela. Porque sim, quem quer entrar no meio disso? Mais tarde, ela me mandou uma mensagem a literalmente 3 metros de distância, perguntando se eu precisava de sorvete ou de gritar em um travesseiro. Eu apenas mandei de volta o emoji de caveira. Eu fui ao jantar na casa dos meus avós porque, a essa altura, por que não arrancar o band-aid de uma vez? Todo mundo estava lá. Minha mãe, Elizabeth, vovó, vovô, até meu primo Riley, que ficava fazendo piadas sem graça sobre reuniões de família. A tensão era absurda, mas a vovó continuava tentando agir normalmente, passando os pratos e perguntando sobre o tempo. Mas ninguém estava comendo. Elizabeth mal falava, minha mãe não parava de encará-la, e o vovô apenas ficou lá, olhando para o prato. Eventualmente, a vovó tentou iniciar uma conversa de verdade, dizendo que precisávamos conversar, não apenas fingir que nada aconteceu. Minha mãe imediatamente começou a dizer que Elizabeth não tinha o direito de simplesmente aparecer agora, que ela havia desistido de sua chance, que estava apenas tentando causar drama. Elizabeth retrucou, dizendo que tinha sido expulsa, que ninguém nunca a quis lá, que ela estava apenas fazendo o que todos esperavam. Eu não conseguia ficar sentada ouvindo-as discutir. Então, finalmente explodi e disse: "Isso não é sobre nenhuma de vocês. É sobre mim. Sou eu quem foi enganada por toda a minha vida. Sou eu quem tem que lidar com tudo isso. Não vocês." Eu disse a eles que estava farta de ser o motivo pelo qual eles brigavam, que estava cansada e que não ia escolher lados, e se eles quisessem estar na minha vida, precisavam resolver suas coisas sem me usar como desculpa. Houve um longo silêncio depois disso, apenas todo mundo sentado lá, olhando para a comida. A vovó finalmente disse que sentia muito, que todos eles haviam falhado comigo de maneiras diferentes. O vovô apenas assentiu, ainda sem levantar o olhar. Minha mãe começou a chorar de novo, e Elizabeth apenas desviou o olhar. Eu saí antes da sobremesa, apenas peguei minha bolsa e fui embora. Ninguém tentou me impedir. Agora estou de volta ao meu apartamento, Megan dormindo, o gato enrolado no meu cobertor, e estou aqui sentada me perguntando o que vem a seguir. Não me sinto melhor exatamente, mas me sinto mais lúcida, como se pelo menos eu finalmente tivesse dito o que precisava dizer. Não sei se algum dia vou realmente perdoar qualquer uma delas, ou se sequer quero, mas sei que não vou deixá-las continuar me usando para lutar batalhas antigas. Acho que essa é a atualização. O grupo de família no chat está bombando, as pessoas estão escolhendo lados, a vovó continua mandando memes de apenas se amem, e eu estou aqui, tentando encontrar uma colher limpa. Se você leu até aqui, obrigada. E se tiver algum conselho, eu aceito, porque, honestamente, não tenho ideia do que estou fazendo. Próximos passos? Nenhuma pista, mas, pela primeira vez, parece que a decisão é realmente minha. Última atualização. Eu continuo tentando escrever isso no meu aplicativo de notas, e toda vez que chego na metade, percebo que pareço estar relembrando uma novela. Mas se você leu minhas postagens anteriores, sabe que não estou exagerando. Sequer, provavelmente estou deixando coisas de fora porque é demais para processar de uma só vez. Enfim, aqui está o que aconteceu depois daquele jantar caótico, em que eu basicamente disse para toda a minha família parar de me usar como escudo humano na guerra de irmãs deles. Na manhã seguinte, acordei com 4 chamadas perdidas da minha avó, uma série de mensagens da minha mãe, sim, ainda a chamo assim, não me importo, e um e-mail aleatório de "pensando em você, espero que esteja bem" da Elizabeth. Ignorei todos eles e apenas fiquei sentada na cama, rolando meu feed, tentando me importar com as fotos de férias de alguém ou um meme sobre gatos. Mas meu cérebro estava preso no replay. Minha tia Tracy, a outra irmã da minha mãe e da Elizabeth, sim, há uma terceira,
Ela mora na Flórida e nunca visita, dizendo a todos para terem um pingo de compaixão, o que é muita cara de pau da parte dela, para ser sincera. A Megan entrou no meu quarto com uma caneca de café e apenas sentou na beirada da minha cama, como se estivesse prestes a me dizer que meu cachorro morreu. Em vez disso, ela apenas me cutucou e disse: "Sua avó tem ligado para cá também, você vai atender?" Eu disse que não queria falar com ninguém, e ela deu de ombros. Disse que eu deveria pelo menos avisar as pessoas que estou viva. Finalmente mandei uma mensagem para minha avó e disse: "Estou bem. Só preciso de espaço. Te amo." Ela imediatamente respondeu com 10 emojis de coração e um parágrafo sobre como a família pode se curar se tentarmos. Eu apenas coloquei meu celular virado para baixo e encarei o teto por cerca de 1 hora. Aquele dia foi simplesmente estranho. Fiz uma longa caminhada, comprei um donut pra mim, sentei no parque observando 2 crianças tentando pegar um esquilo. Percebi que estava apenas esperando alguém aparecer, como se minha mãe fosse surgir do nada e exigir que eu voltasse para casa, mas ninguém apareceu. E quando voltei para o apartamento, a Megan estava fazendo macarrão e ouvindo música, e quase pareceu normal de novo. Ela perguntou se eu queria assistir a um filme, e eu disse que sim. Então assistimos a uma comédia boba qualquer, e comemos macarrão direto da panela com garfos, porque estávamos com preguiça de lavar a louça. Foi a primeira vez em dias que não senti que estava prestes a explodir. Mas então, no dia seguinte, tudo explodiu. Acordei com uma mensagem de voz do meu avô. O que é uma loucura, porque ele nunca liga para ninguém. Sua voz estava toda rouca, e ele apenas disse: "Me ligue quando puder, precisamos conversar." Senti um enjoo ao ouvi-lo, porque ele parecia tão cansado, como se tivesse envelhecido uma década da noite para o dia. Esperei até a tarde e então liguei para ele de volta, meio que esperando que ele não atendesse. Ele atendeu, e depois de um longo silêncio, ele apenas disse: "Sinto muito que você teve que descobrir dessa maneira." Eu perguntei o que ele queria dizer, e ele continuou se desculpando, dizendo que deveria ter intervindo, que nada disso era justo comigo, ou com a Elizabeth, ou com a minha mãe. Ele disse que a vovó estava sofrendo muito, que minha mãe mal estava dormindo, e que a Elizabeth havia ligado para ele chorando. Perguntei se ele estava com raiva de mim e ele apenas disse: "Não, nunca." Mas ele estava triste. Ele disse que famílias são como nós. É fácil amarrá-los, mas tão difícil de desatá-los. Eu não sabia o que dizer, então apenas ouvi. Depois daquela ligação, me senti estranha, culpada, mas também irritada, porque agora eu era responsável pelos sentimentos de todo mundo de novo. Então, aqui é onde fica ainda mais dramático. Pensei que as coisas iriam se acalmar se eu ignorasse todo mundo por um tempo. Mas não. Em vez disso, todo mundo começou a brigar no grupo da família. Brigar de verdade. Vovó dizendo a todos para pararem. Minha mãe acusando Elizabeth de me manipular. Elizabeth dizendo que só queria uma chance de se explicar. Se dando palpite da Flórida com "vamos todos respirar fundo." Vovô enviando um link para um artigo sobre perdão. Tipo, ok. Em um ponto, Riley mandou um meme de uma ponte pegando fogo e depois saiu completamente do chat. Deixei tudo rolar e silenciei as notificações. Piorou quando minha mãe apareceu na minha porta naquela noite. Ela bateu, e quando abri, ela estava lá parada, segurando as chaves com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Megan pairava na cozinha, tentando parecer ocupada. Minha mãe entrou e sentou no sofá, nem tirou o casaco. Ela disse que precisava conversar, e eu disse tudo bem, mas só se ela fosse honesta. Ela começou a chorar, o que honestamente, a essa altura, só me deixou apática. Ela disse que estava com medo, que estava me perdendo, que não sabia como consertar isso. Eu disse a ela que não se trata de consertar. Trata-se de realmente lidar com isso pela primeira vez. Eu disse que estava cansada de ser a cola e me recusei a continuar mantendo todos juntos.